Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra que está em Marcos 11, capítulo 11, versículos 22 e 23, que diz assim: Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus realmente estava querendo passar? O que ele realmente gostaria de fazer com que a gente entendesse esse versículo? Com quem ele estava falando? Essa situação que ele estava se referindo a essa montanha, se você disser para esse monte, sai daqui, vai para lá, e se você não duvidar, isso vai acontecer. Ele estava se referindo a dificuldades espirituais, a montanhas espirituais, a desafios espirituais, a problemas espirituais. E tendo em vista, olhando para a nossa vida, ela é 100% espiritual, vivendo aqui na Terra experiências humanas. Então, quando Jesus estava se referindo a isso, ele estava se referindo à sua identidade. A identidade ao qual a gente tem na imagem e semelhança em Deus. Deus é o nosso Criador. Então, quando ele estava querendo dizer isso, ele estava dizendo que você e eu enfrentaríamos problemas, que você e eu enfrentaríamos montanhas, que você e eu enfrentaríamos dificuldades na jornada, na caminhada, mas espera aí. Você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, você vai cansar, você vai gemer. Mas ele estava dizendo que fique tranquilo, fique em paz, porque eu estou com você todos os dias. É uma promessa dele estar presente. Só que como a gente acessa isso? Como que a gente acessa, em meio a desafios, em meio a dificuldades, a presença de Deus na nossa vida? Você precisa lembrar que é na fraqueza do homem. Ele está falando o seguinte: na fraqueza humana é que Deus habita, é que Deus vem com a sua força, a sua alegria. É só você lembrar que a terra era sem forma e sem vazia. Ou melhor, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava ali. Então, quando você está naquela dificuldade, naquela pressão, o qual a força do braço já foi, o qual a sua capacidade já foi, ao qual o seu conhecimento já se foi, é nesse lugar que com certeza você vai clamar a Deus e ele vai te responder com a presença dele. E ele disse que se o fardo estiver pesado, se o fardo estiver cansando você, era para eu e você aprender com ele que ele tem um coração suave, puro, manso, bondoso. E nesse coração é que o nosso fardo fica suave, porque esse fardo é o que Jesus nos deixou. Ele comprou nosso fardo, ele comprou todos os nossos problemas. Não tem o que você possa fazer para pagar seus pecados. Jesus já pagou todos eles. Então todo esse problema, toda essa dificuldade, todo esse cansaço, todos esses desafios precisa descansar no Senhor. E esse é o mistério. Por quê? Porque quando vem um desafio, nós queremos e nós temos até a capacidade de subir essa montanha com as forças do nosso braço. Só que essa montanha é para subir em espírito de oração e louvor e não na força natural. Porque esses desafios é realmente um local para você ter experiência de fé, experiências no provedor, não na provisão. O desafio é para você ter experiência, aproximação, intimidade com o poder de Deus na sua vida. Então Deus, logicamente, ele pensou em tudo isso, porque ele tem que provocar no ser humano uma ansiedade, um espaço para que o ser humano entenda que é só em Deus que realmente todo o poder vai ser aperfeiçoado em você. Até porque o espírito está pronto. Mas é eu e você, é a carne, é as emoções, é a nossa consciência que precisa ser preparada para ver, ouvir e sentir o que Deus já preparou para a gente. Em Marcos 10, 27, vai dizer que Jesus, porém, fitando os olhos nessa montanha, nessa dificuldade, disse:
Para os homens é impossível. O que ele estava querendo dizer aqui? Na força humana é impossível. Mas, contudo, para Deus, tudo é possível, porque tudo é dele. Então, quando você começa a entender algumas situações que você está tentando resolver, o tentando nunca chega, o tentando nunca chega, significa que nesse tentando está na hora de você colocar Deus aí presente. E Jesus falou isso. Quando ele se refere de monte, ele está falando de montanha. E devemos levar isso para o nosso entendimento, que esses montes, essas montanhas na Bíblia, falam de desafios, falam de obstáculos, falam de dificuldades, de barreiras que eu e você teremos que vencer. Elas vão ser vencidas. Mas também é o lugar onde Deus fala conosco. Olha só, Moisés. Deus levou ele para um monte para falar com ele. E tudo que você e eu, tudo que é de Deus está já disponível. Você só precisa encontrar o local da força, do poder, da glória que já está disponível para mim e para você. Luiz, mas como que acessa esse lugar, Luiz? Talvez você vai dizer nessa hora, mas como que acessa esse lugar? Talvez venha vários tipos de pensamentos. Mas eu já fiz de tudo. Lembre-se, tudo é muita coisa. Então, talvez você já fez várias coisas. Mas só que na força do homem, na força humana, talvez você também caiu nessa cilada de buscar um jeito para fazer do seu jeito. E tudo que Deus quer é que você não faça mais do seu jeito. É para que faça do jeito dele. Por isso que ele deixa tantos parâmetros para que o ser humano entenda que é nele, por ele e para ele que são todas as coisas. E o Romanos 8 vai também lembrar que eu e você somos nova criatura, nós somos regenerados, porque o nosso primeiro gênero em Adão não serviu. Deu ruim. E aí veio Jesus Cristo para nos regenerar. Nós somos regenerados no Espírito. E é esse a pegada, esse é o lugar de regeneração. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem do ser humano, porque o ser humano foi criado para amar a Deus, o seu Criador. Só que é um estado de consciência. Você tem que deixar de ser inconsciente e trazer isso para a consciência. E colocar o seu corpício a esse andamento, a esse caminho, a essa jornada. Talvez você vai dizer também que não tem mais força. Que já está esgotado, cansado. Que para você é as últimas oportunidades. Talvez chegou o momento, o lugar, para você aprender a acessar o poder do Espírito. Talvez você também diga que já usou todo o seu recurso, o seu dinheiro, o seu conhecimento, sua capacidade, nossa, seu contágio social, seus relacionamentos, já ligou para toda a sua lista, você já fez de tudo. Talvez essa é a hora de não acessar mais com a força física, com a capacidade física. Mas sim, talvez chegou agora a hora, você precisa identificar isso. Chegou o momento exato para você acessar em Deus, pelo poder da fé e oração. Então, a fé e oração, jejum, consagração, é pela fé. Por isso que lá em Hebreus 11 vai trazer toda uma descrição para você e eu ter o parâmetro de como acessar isso. E também em Hebreus vai trazer lá os heróis lá da fé, que pela fé venceram várias montanhas, e não foram poucas. Não é o tamanho da fé que você precisa usar agora, mas sim o uso dessa fé que você já tem. Por isso que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode muito fazer. Se dizer para esse monte, vai. Ele vai embora de você. E já existe isso em você, já está dentro de nós. Só que você precisa falar isso para você mesmo, o quanto você já recebeu. Se você tem que pregar, de fato, você tem que pregar para você mesmo. Você tem que declarar a palavra para você. Aquilo que já foi confiado. Lembra de Jesus no deserto? Ele declarou a palavra. Lembrando de tudo que ele é. Pela palavra ele venceu. Todos os desafios ali. E com certeza aqueles ali foram os 3 que, né, ficou mais didático para que a gente pudesse entender. Mas com certeza foi 40 dias de montanha ali. Pode ter certeza. E você é forte, você é corajoso, você é ousado, você é vencedor, você é próspero, abundante, você é amado, você é perdoado, você é livre. Só que você tem que declarar isso para você. No eu sou. E por que no eu sou? Porque o eu sou é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é em Deus que você declara isso. Porque você é a imagem, eu e você somos
a imagem e semelhança de Deus. Então você se tem que falar alguma coisa na hora da decisão, na hora da dificuldade, que você precisa tomar uma direção, você tem que falar o que você pode pelo poder da fé em Cristo. E você pode subir essa montanha que você já está subindo, sim, dando glória a Deus. Pode, pode sim, pode destruir exércitos de Satanás. Você pode saltar muralhas. Você pode, pela fé, adorando a Deus, louvando a Deus, entregando suas vontades, seus anseios na mão do Senhor. Porque Ele criou você, Ele tem um manual nas suas mãos, revelado pela palavra para você. E se você tem a dificuldade ainda de entender, ele diz, pede sabedoria para mim. Eu clamo a mim que eu vou te responder e dizer quais os segredos da tua visão. Você precisa confessar isso para Deus. Ou talvez chamar alguém com mais experiência que você, para que você consiga destravar essas guerras internas no seu coração, na sua mente. Então não suba essa montanha, não suba essa montanha por subir, ou porque todo mundo está subindo, ou porque você tem força e capacidade, não. Não suba calado, suba orando, intercedendo a Deus, suba realmente trazendo um porquê, uma verdade clara no seu coração, uma visão clara sobre o que você realmente é, sobre o que você realmente pode se tornar e tudo aquilo que você realmente deseja viver. E libere isso, libere suas palavras pelo poder. Lembre-se, a palavra tem poder de vida e de morte. Então libere as palavras que realmente tragam poder e autoridade para você. Pela fé, na oração. Quem é você? Você precisa trazer. E você pode subir isso naturalmente pela sua força. Pode sim. Pode. Você é capaz disso também. Mas talvez você pode cansar muito mais rápido. Você pode pensar em desistir muitas mais vezes. Porque essa montanha realmente não dá para subir somente com a força do seu braço. Os fracos, talvez, nessa hora, vai estar como Jesus já disse lá, bem-aventurados que têm fome, sede, os que realmente, né, são como criancinhas. E assim por diante, toda aquela parábola que você vai encontrar de Mateus 5 até o 10. Você lê lá, você vai entender que às vezes até na fraqueza do homem, a minha fraqueza é onde que se aperfeiçoa o poder de Deus na minha vida. E esse poder vem do Espírito. Então, você talvez vai ver os fracos se rendendo mais e buscando mais e recebendo mais poder do Espírito. E as montanhas, elas não são apenas para as pessoas ideais. Elas também são para as pessoas que você percebe assim que... será que isso aí vai subir? E você vai se surpreender, porque esses que eram improváveis, eles às vezes têm até mais velocidade na subida. Porque não é pela força do braço, não é pela força humana, é pela força do poder do Espírito, o qual habitou em Jesus e Ele deixou para nós. Mas talvez você insista um pouco que a sua força ainda tem muito valor, e tem. Só que para o homem, a sabedoria de Deus é loucura, e para Deus, a inteligência do homem é loucura. Então, se eu tenho que ser louco, eu vou ser louco para os homens, porque eu quero usar a sabedoria de Deus para realmente vencer essas batalhas de uma maneira onde eu tenha paz, alegria, ousadia, coragem, todo aquele benefício do fruto do Espírito Santo dentro de mim, bondade, justiça de Deus na minha vida. Tudo isso está disponível. Basta eu e você acessar pelo poder da oração. Só que tem muitos seres humanos, certamente, que para entender que Deus está com ele, talvez vai ter que ter uma conta farta de dinheiro. Ei, não confunda. Não confunda isso, não. Não. Você tem que confiar no provedor e não na provisão. Eu quero contar aqui o meu último depoimentozinho, que há um tempo atrás eu confiava exatamente na força do meu bolso. E era isso mesmo que eu fazia. Eu confiava em Deus, mas olhando para o meu bolso. Confiava em Deus, olhando para minha conta. Eu confiava em Deus, olhando para aqueles talões de cheque que eu tinha ali para poder usar. Não que eu não tenha hoje, mas era um desafio para mim viver pela vontade de Deus há um tempinho atrás, porque eu olhava sempre para minhas condições. Assim como Pedro, que teve uma palavra, vem até mim, e ele pisou nas águas e andou alguns passos nas águas, mas quando ele olhou para a circunstância, ele começou a afundar.
Então, assim como Pedro, eu e você temos essa habilidade. Às vezes recebemos uma palavra e disse, avança, vem. Mas só que não dá para olhar para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você vai afundar. Só que clamou Pedro na hora, salva-me! E o Senhor estendeu as suas mãos. Porque Jesus, ele prometeu, estaria presente todos os dias na sua vida em momentos de aflição. Então suba essa montanha pela fé, em adoração a Deus, orando, jejuando, clamando ao Senhor e entregando para Ele a sua vida. Se é que temos que fazer alguma coisa, nós temos que amá-lo e segui-lo de todo o nosso coração e de todo o entendimento. E isso permite o Senhor que venha em você, para você e através de você, uma força, um poder sobrenatural na sua vida e em tudo aquilo que você pisar os seus pés. Quero orar com você. Pai, abençoa meus irmãos, meus amigos, esses homens que o Senhor tem levantado como líderes para fazer aquilo que o Senhor já escreveu em sua palavra. Viver o propósito da grande comissão. São líderes, são homens corajosos, ousados, destemidos, que o Senhor enviou para fazer o ide até os confins da terra, para que a tua palavra, para que o teu Espírito seja manifestado para honrar o teu nome, para glorificar o nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Beijo no seu coração. Até mais.